Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, o AVC. Esse dia tem a finalidade de conscientizar as pessoas sobre as formas de prevenção dessa doença cerebral que mais mata no Brasil, tá? Eu convidei a doutora Aline Vitale da Silva, que é neurologista, mais uma vez aqui com a gente, para tirar todas as nossas dúvidas. Celular está na minha mão, se você tiver dúvidas sobre AVC, já manda no nosso WhatsApp, 991765602. Boa tarde, doutora Aline, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite. Prazer te receber mais uma vez aqui, viu? Vamos começar falando o que é o AVC, doutora? Então, o AVC, ele é uma doença abrupta dos vasos sanguíneos intracranianos. Ele pode sofrer uma ruptura, e a gente vai chamar esse AVC de hemorrágico, ou uma oclusão, e a gente vai chamar ele de isquêmico. Esses são os dois tipos de AVC, Os dois tipos. E o mais comum é o isquêmico, de longe é o mais comum. O que a gente mais ouve falar e o que mais acontece na população. Qual que é o impacto do AVC na população? Bom, o AVC, ele é a principal causa de morte no Brasil. Ele é uma das principais causas de incapacidade também. Então, isso representa tanto pessoas que deixam de viver e que elas poderiam viver mais se elas prevenissem, e gastos também. Né? Gasto de financeiro do sistema de saúde, gasto com aposentadorias, enfim. Mas por que, doutora? Todo AVC deixa sequela? Nem todo deixa sequela. Isso é uma ideia que as pessoas têm de que sempre fica com sequela, sempre vai ficar acamado. Isso não é verdade. Com um lado da boca torto, sei lá, paralisia de um lado do corpo. É isso que a gente ouve falar, né? Que são os sintomas mais comuns mesmo, tá? Mas esses sintomas, eles acontecem na fase aguda e eles podem melhorar ao longo do tempo. Então, existe uma recuperação. E existem pacientes que sofrem um AVC e acabam ficando sem sintoma. Isso acontece também. Pode ser assintomático, então? Ele tem um sintoma inicial, né? E aí depois ele recupera, ele melhora. Entendi. E quais são esses sintomas iniciais, doutora? Os sintomas iniciais mais comuns vão ser fraqueza de um lado do corpo, então ficar com o braço e a perna fraco, ou dormência de um lado do corpo. Aquele formigamento? Formigamento. Fala enrolada, boca torta, dificuldade para andar, esses são os sintomas mais comuns. E é super importante que as pessoas conheçam esses sintomas, porque tem o que fazer. Então, as pessoas precisam reconhecer eles para procurar atendimento médico, porque no fim das contas o AVC não dói. E às vezes as pessoas esperam ver se vai melhorar e não melhora. E quanto antes a pessoa procura atendimento médico, é melhor, porque ela tem mais chance de se recuperar. E o que a gente pode fazer diante de uma suspeita de AVC? Estou suspeitando que eu estou tendo um AVC. O que faz? A primeira coisa, é importante conhecer esses sintomas: boca torta, fala enrolada, dormência de um lado do corpo, chamar o SAMU. O SAMU vai ser vai ser a instituição que vai saber direcionar para onde esse paciente deve ir. Porque ele não adianta procurar qualquer atendimento médico, ele tem que procurar um atendimento médico especializado. Precisa ser um hospital terciário onde se faça atendimento ao AVC. Tem causa o AVC? Quais são os fatores de risco do AVC, doutora? Os mais comuns são os mesmos do infarto do miocárdio. Então, pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, fumar, uso de bebida alcoólica, no caso das mulheres com enxaqueca, uso de anticoncepcional. Então, o AVC não causa dor? O isquêmico não causa dor. O sintoma principal vai ser déficit neurológico, perda de uma função. Então, perda de força, perda da fala. Então, esse vai ser o principal sintoma. Só vai ter um tipo de AVC que vai dar dor de cabeça, que é quando rompe um aneurisma, mas que é bem menos comum e é uma dor de cabeça muito característica. É uma dor súbita, intensa e pior da vida, que o paciente nunca teve anteriormente. Entendi. Então, mas ele é dor insuportável. Insuportável e súbita e que nunca teve. Aguda. Aguda. Tá. Ó, a gente já tem perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu só destravar aqui, ó. A Amanda, ela quer saber quais são as idades que pode dar o AVC. Tem idades, doutora? Ele pode acontecer em qualquer idade, mas é muito mais comum conforme se envelhece. Então, só o fato de envelhecer aumenta o risco de ter AVC. Tá. E é possível a gente prevenir AVC?
É possível prevenir. De que forma? Se pensa que a maioria dos AVCs, na verdade, poderiam ser prevenidos, controlando os fatores de risco. Então, cuidando da pressão, cuidando do diabetes, mantendo uma vida ativa, fazendo atividade física, isso já preveniria boa parte dos AVCs. Olha que beleza. Agora, ó, tem mais uma aqui, a Miriam, ela mandou o seguinte: nervoso, estresse, pode causar, pode dar um AVC? Pode, mas a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de que causa AVC. Muito raramente o estresse é o fator isolado, causador do AVC. Então, a pessoa é estressada, mas ela é obesa, ela não está cuidando da pressão. Entendi. E o tratamento daí? O tratamento, vai ter o tratamento agudo, que é o do momento do AVC, esse que é importante de reconhecer, ligar para o SAMU e chegar para o hospital rápido, porque a gente tem até 4h30 para fazer esse tratamento. 4h30? 4h30. Tá. E isso passa voando, então o paciente tem que sentir o sintoma e tem que correr para o hospital. Certo. Mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde. Tenho formigamento no braço sempre e algumas pontadas no lado esquerdo. Será um sintoma de AVC? O AVC, ele dá de uma vez. Ele não é um sintoma que fica se repetindo. Existem outras doenças que dão dormência na mão, que são até mais comuns, dependendo da idade, do padrão. Então, só por esses sintomas é difícil falar em AVC. Uma vez que a pessoa teve um AVC, ela pode ter outros AVCs? Pode. Ter um AVC aumenta o risco de ter outros. Por isso que é importante a gente fazer a prevenção secundária, que a gente chama, prevenir um segundo. Entendi. E AVC mata, doutora? Mata. É a nossa principal causa de morte no Brasil, especialmente no sul do Brasil hoje em dia. Então, ele mata, sim, e é bem comum. Se não tratado? Se não tratado. Se a pessoa tiver um AVC, procurar ajuda, chamar o SAMU, igual você falou, tem muita chance de reverter esse quadro e não ficar com nenhuma sequela. Tem mais chances de ficar com nenhuma ou menos sequela, né? Isso não dá pra gente garantir que não vai ter, mas tem chance de ter menos, tem chance de ficar melhor ao longo da vida. Então, por isso, a conscientização dos sintomas, para as pessoas ficarem muito atentas, principalmente homens, não é verdade? Porque homens, eles não buscam muito ajuda, né? Ai, tá sentindo um formigamento no braço? Ah, isso aqui não é nada. Quando vê, já é um AVC que tá avançado, sei lá. Exatamente. O AVC, ele acontece em fração de segundos? Como é que é? A pessoa fica tendo um AVC, doutora? Como é que funciona? Ele é de uma vez. O sintoma inicial é o mesmo desde o começo. Tá? Então, é de uma hora para outra. A pessoa, o homem está se barbeando e, de repente, começa com um sintoma. É bem marcado, de uma hora para outra. Não é um sintoma que fica se repetindo. O que pode acontecer é o AIT, que é o acidente isquêmico transitório, que oclui um vaso e ele desobstrui espontâneo. E esse paciente tem que correr para o hospital também, para evitar que se torne um AVC. Isso aí. Entendi. Olha, tem outra telespectadora que mandou: Fer, eu tive o AVC hemorrágico na noite, às 10 horas da noite, e só fui para o hospital às 10 horas da manhã. Aí ela não me falou nada, que mandou uma foto dela aqui, meu Deus, com um corte gigante na cabeça. Olha aqui, doutora. Provavelmente fez uma cirurgia. Fez cirurgia. E a cirurgia de AVC fica com esse corte grandão aqui. Quando precisa fazer no hemorrágico, pode ficar com corte grande também. Entendi. Mas isso vai de caso a caso, não são todos que precisam fazer esse tipo de cirurgia. É a Valéria. Valéria, obrigada, viu, pelo seu WhatsApp aqui, mas eu não vou mostrar sua foto não, minha linda, não vou te expor não, viu? Ó, vamos ver aqui, ó. Ah, não, o pessoal tá mandando sobre a transformação, gente, eu quero de AVC. Ela falou que não ficou com sequela nenhuma, a Valéria. Que beleza, fez uma cirurgia dessa não ficou, isso ficou. É muito bom. E como é que é essa cirurgia, doutora? A cirurgia, quando precisa, a gente faz no hemorrágico, tá? No isquêmico, a gente faz em situações muito raras, quando o AVC é muito grande. Mas a gente faz mais no hemorrágico e aí você tira o coágulo que se formou ali. Só tirou. E precisa de um corte desse tamanho? Precisa. Meu Deus do céu, a Valéria tava com corte, ó, gente, eu vou falar como é que era. Daqui, aqui... Para tirar um AVC hemorrágico, o coágulo que fica. Existe mais de um tipo de cirurgia. Então, se, por exemplo, pode ir aumentando os ventrículos, que é onde fica o líquido dentro do cérebro, ele pode aumentar, a gente precisa colocar a válvula. Então, depende muito do tipo do AVC, do tamanho, o que ele está repercutindo no cérebro. Tá. É comum sentir cansaço depois de um AVC?
Pode acontecer de ter fadiga. Outra coisa que é muito comum é depressão. Depressão? Então, os familiares... A depressão causa? É isso? Não, O AVC? Não. não. Tá. O paciente tem um AVC e depois ele se deprime, e isso atrapalha a reabilitação. Entendi. Então, os familiares têm que estar bem atentos para essa parte de quem teve um AVC, ele tem muita chance de ter depressão. E às vezes ele não consegue falar, não consegue se expressar adequadamente. Entendi. Pode falar de novo a pergunta aí que chegou no telefone, Nath? A relação entre a apneia do sono e AVC. Ligaram aqui perguntando. A apneia do sono é um fator de risco cardiovascular, então ela também aumenta um pouco o risco. Só isso? Isso. Tá, e perguntaram também se é hereditário o AVC. Ele só é hereditário quando é em jovem, então com menos de 60 anos. Aí ele pode ser hereditário. Menos de 55 para homens até a gente considera. Então só quando é AVC em jovem que a gente pode considerar que seja hereditário, mas mesmo assim pode não ser. Então se a gente tiver alguém obeso, diabético, hipertenso, a gente não vai dizer que é hereditário mesmo que ele seja jovem. Quem teve um AVC já pode fazer já tá bem, pode fazer atividade física? Não Deve corre o risco fazer. de ter mais um? Deve fazer. Deve não. fazer, tá. As pessoas têm muito medo de atividade física, mas todo mundo deve fazer, especialmente quem já teve um AVC. Se ele tiver condições de fazer atividade física, caminhar, pode fazer. Claro que não pode exagerar, querer no primeiro dia fazer uma maratona, mas pode e deve fazer. Isso é muito bom. É bom tanto para reabilitação quanto para prevenção mesmo. Doutora, ele pode afetar a memória, além de ter essas sequelas motoras? Pode afetar a memória também do paciente? Pode afetar em alguns pacientes a memória. Então, eles podem ter prejuízo cognitivo e não conseguir mais fazer as mesmas tarefas que fazia antes. Entendi. Isso pode acontecer. Gente, olha que importante a prevenção e a conscientização do AVC. É uma coisa muito séria, né? Mais perguntas chegando aqui. Meu pai teve um AVC hemorrágico há mais de 20 anos atrás e, graças a Deus, não teve sequelas. Hoje ele está com 69 anos. Foi feita cirurgia e colocaram grampos na cabeça dele. Que bom que não teve sequelas. Ele deve ter tido uma ruptura de aneurisma, Que aí faz cirurgia e coloca o clipe. E coloca esse grampo que ele falou aqui, ó. Tá, aqui é de transformação, deixa eu ver aqui. Má circulação, ó. Fer, tem uma má circulação. Já tenho pedido para o médico para a cirurgia das safenas. Isso pode causar o AVC? Não, na verdade, o problema da safena é um problema de veias. Quando a gente fala em AVC, é um problema de artérias e não são doenças que se relacionam diretamente. Então, não precisa ter maiores preocupações. Mas para todo mundo vale, fazer atividade física, cuidar da pressão, diabetes, isso é para todo mundo. Então, ó, minha linda, a artéria é Elisângela que mandou. Obrigada, Elisângela. A artéria é diferente de veia, então fica tranquila que não tem nada a ver com AVC, a questão das safenas aí, né? Isso aí. Doutora Aline, muito, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, viu? Obrigada.